determinaram. Então vejam bem, há uma pré-determinação de Deus e nós fazemos parte disso. Deus tem um propósito, um objetivo. Ele tem aquilo que é a vontade perfeita e cabe a nós nos manifestarmos embaixo dessa unção de envio. Vejam que aqui fala que se enfureceram os gentios, Herodes perseguiu, o próprio Pôncio Pilatos, ele veio ali para querer concluir a morte de Jesus Cristo e nem imaginava que eles estavam cooperando para a obra do Senhor. Então, a obra predeterminada do Senhor, ela não traz sobre nós um ônus, porque às vezes nós estamos achando que fizemos tudo em vão. O que valeu? Nos sacrificarmos, nos dedicarmos e de repente estamos aí numa condição que parece que nunca vamos alcançar a promessa. Não, há algo predeterminado, mas às vezes nós não atingimos a estatura que o Senhor quer que nós atinjamos para que se consolide em nós a eficácia da nossa unção. E aí o Senhor tem que tratar, porque se há um objetivo e a pessoa não está preparada, o que vai acontecer? Ela pode naufragar. E por isso o Senhor nos prepara de acordo com aquilo que é a necessidade da obra e obviamente para nós mesmos, porque nós não podemos também achar que somos simplesmente autônomos. Uma pessoa que tem uma vida como um soldado de chumbo, não, há galardão. As pessoas muitas vezes interpretam que a vida com Deus é somente a luta, a dificuldade para alcançar uma realização, uma unção, um patamar, mas há galardão. O homem, ele veio para viver e veio também para usufruir da sua própria vida. Então, tudo que nós fazemos em prol da obra do Senhor, existe um prêmio. Então, aqui, nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, que a despeito de tudo aquilo que acontecia, nós vemos a vitória. O apóstolo Paulo, ele teve grandes vitórias na sua vida, passou por momentos difíceis, mas grandes vitórias, porque senão, o que adiantaria passar por uma vida efêmera, só se machucando, se magoando e de repente não alcançar o objetivo maior, que é a realização. A realização faz parte de um plano de Deus. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós vemos que alguns momentos, por exemplo, do apóstolo Paulo, de sofrimento, nós vemos ele no momento em que naufragou o barco que ele estava. Mas ali a companhia de um anjo do Senhor foi mostrando cada dia o que era necessário fazer e ele, de um simples prisioneiro, se tornou como que um líder daquele barco. E a importância de Paulo ali era tão grande, do apóstolo Paulo, que o Senhor ministrou e falou: olha, por amor a você e pela tua vida, eu vou dar a vida de todos que estão com você no barco. E olha que no barco existiam pessoas que não tinham muita ligação. Os marinheiros, num determinado momento, quiseram abandonar o barco e deixar Paulo naufragando. Mas vejam os conceitos que o Senhor estava aplicando para o apóstolo Paulo. Em meio a uma tempestade, ele estava naufragando, porém, estava sendo honrado por outra parte. E sabemos que quando ele alcança ali a ilha, ninguém se perde, ninguém morre, e ali naquela ilha ele é honrado com o homem mais forte, poderoso que existia naquela ilha. Ele sai dali honrado, recebe tudo de volta, sai abençoado. Ele foi ali, inclusive, picado por uma serpente. E veja que a constituição que ele havia alcançado, embaixo do envio, embaixo de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, era tão grande, porque quando ele saiu no envio, depois de ser preparado como apóstolo, a serpente já não tinha mais eficácia nenhuma na vida dele. A serpente veio, picou, e o que aconteceu? O veneno dela não teve nenhum tipo de eficácia. Por quê? Porque ele estava agora preparado, trabalhado. Então não era tempo dele naufragar e afundar, não era tempo dele ficar ali achando que estava à mercê da sorte, era tempo de ele sair daquele naufrágio em honra e saber que Deus o havia preparado. Tanto que não tinha sido o primeiro naufrágio. O apóstolo Paulo já tinha passado por 2 outros naufrágios. Está vendo o primeiro? Ele não era um homem, ele era um homem do continente. Ele não era alguém que estava acostumado com o litoral, talvez nem soubesse nadar direito. No primeiro naufrágio, talvez ele tenha se apavorado. Mas Deus trouxe escape.
No segundo naufrágio, talvez ele ficou meio abatido, mas lembrou, pera um pouco, Deus me deu um livramento no último, ele vai me dar um livramento nesse também. E Deus trouxe livramento. Agora no terceiro já não era mais o livramento. Ele estava embaixo do envio e estava maduro. E ali aquele terceiro naufrágio, sabe o que fez para ele? Trouxe a honra que ele precisava. Não teve perda, não teve prejuízo, foi honrado, os habitantes da ilha o consideraram como um Deus, o Públio, que era o maioral da ilha, o recebeu em honra, quando foi embora não teve perda nenhuma, pelo contrário, o Senhor restituiu tudo. Então nós temos que entender aquilo que o Senhor nos ministra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O envio é isso. Deus não havia enviado o apóstolo Paulo para naufragar. Deus o havia enviado para ele perder as suas fragilidades e do naufrágio ele ser transformado no apóstolo que tinha autoridade para chegar em Roma e estar diante de César. Lembram que o objetivo do Senhor era que ele estivesse diante de César? Mas será que diante de César, com as lembranças da prisão, diante de César, com a lembrança dos naufrágios, diante de César, com as lembranças talvez das marcas que ele recebera, das chibatadas, as 40 menos 1 que ele tomou, quantas vezes? 5 vezes, fustigado com varas. Será que tudo isso não tinham deixado marcas que quando ele chegasse diante de César, talvez ele chegasse abatido? Mas era o momento de todas essas coisas cooperarem para o bem que o Senhor havia preparado. Agora era a conclusão do envio, porque o envio do apóstolo Paulo, qual foi? Eu vou te levar diante dos reis da terra. Mas, bispo, não era mais fácil levar ele direto? Poxa, pegava já um barco, atravessava, ia do outro lado, chegava lá em Roma, já batia um papo com o César. Não, ele não poderia chegar simplesmente para conversar com o César, sendo um judeu, ou como era, na condição que ele era antes, pertencente ao Sinédrio. Não, ele tinha que chegar ali constituído apóstolo. E o envio é para que ele, que era a maior autoridade espiritual, estivesse diante da maior autoridade humana, porque até por trás de César havia uma estrutura espiritual poderosíssima. O principado, César, era tido como o Deus rei, era o Deus imperador. César era tido como um mesclado de Deus na terra. E ali estava agora o apóstolo Paulo, que não era um mesclado de Deus na terra, era alguém que tinha o poder e a autoridade do Espírito Santo na sua boca. E não podia chegar ali abatido, ou descontrolado, ou cheio de marcas, tímido, como nós vemos que Moisés, que pela sua timidez ele não pôde entrar na terra prometida, mas era para chegar consciente de quem ele era a despeito do que havia vivido. E isso o trouxe a um envio, e o envio final, depois de toda uma constituição que o Senhor preparou nas viagens do apóstolo Paulo, ele vai até César. E aí ele escreve uma carta e saúda. Saúdo os da casa de César. Olha que impressionante. O apóstolo Paulo, ele não só chegou ali em Roma e esteve frente a César, ele abriu dentro da casa de César uma igreja. Ele fundamentou a igreja ali dentro da casa de César, porque se ele manda e fala, saúdo os da casa de César, ele estava saudando aqueles que estavam ali na casa de César, que tinham aceitado Jesus, a igreja que agora ocupava no lugar onde estava o principado, estava também a igreja constituída, e com a maior autoridade que havia o apóstolo, o enviado, o credenciado. E é isso que nós temos que entender. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se hoje você olha a sua vida e ainda está abatido, então não passe pelo terceiro naufrágio, não passe pelo segundo. Já no primeiro, entenda que Deus te chamou para você ser constituído. E se posicione com firmeza, não deixe as deformações do passado alcançarem a tua vida agora, mas se posicione, porque aquele que prometeu é fiel. Então estamos encerrando essa série de aulas que fala a respeito de todo um fundamento apostólico que leva ao envio, e nós voltaremos na próxima semana com algo muito especial. E amanhã não perca o especial, o resumo da semana. E vamos agora então ao quadro Acontece. Bom, eu, Bispo G, e a Bispa Listenuta
Te esperamos na Igreja Renascer em Cristo Costa Azul, em Salvador, na Avenida Otávio Mangabeira, número